Olá! Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo do Mão na Massa. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a como gerar a segurança dos dados para o seu software. Então, essa segurança vai ser para os dados do seu software e também isso inclui a segurança da senha, que é uma necessidade prioritária neste primeiro momento quando você está começando a desenvolver o software. E eu vou passar aqui agora a necessidade da segurança dos dados está sendo cada vez maior. Então nós vamos fazer aqui no Mão na Massa, a gente vai entrar na prática, no passo a passo eu vou ensinar você a como gerar essa segurança para o seu software, nessa parte de criptografia e descriptografia. Isso aqui que eu vou mostrar para você, você pode fazer com qualquer linguagem de programação, só seguindo esses métodos, esse passo a passo que eu estou falando para você, que eu vou falar agora, você consegue usar para qualquer linguagem de programação. Eu vou usar aqui a linguagem de programação que é o que eu mais trabalho aqui no ambiente diário, aqui no dia a dia, mas você pode fazer isso com qualquer outra linguagem, certo? Basta você seguir esse passo a passo, eu vou abrir ele depois aqui, vou mostrar como você tem que fazer, certo? Então, mas antes de mais nada, eu preciso que você entenda um pouco da parte teórica. Então nós vamos fazer aqui, nós sempre fazemos assim no canal, 10% teórico e 90% mão na massa, 90% na prática. Mas eu preciso que você entenda esses 10%. Então esses 10% ele está compacto, está resumido e objetivo, bem claro, para que você entenda a maneira correta de fazer. Então vamos lá. Nós precisamos entender como gerar a segurança dos dados nessa parte teórica aqui, os problemas e dar uma solução para esses problemas. Precisamos dar uma solução para este problema. Então, perceba que no canal eu estou sempre falando, perceba os problemas, encontre problemas, mas também dê soluções para esses problemas. E essa solução ela vem no quê? De uma maneira em software. Você vai fazer um software para resolver esse problema. Então é esse o objetivo do Mão na Massa hoje. Então nós precisamos entender que o ponto número 1 é, toda segurança tem sua falha. Então é muito claro isso aqui que você entenda, eu preciso que você entenda que toda segurança ela tem a sua falha. Ou seja por meio do software, ou seja pelo meio do usuário, e a gente sabe que a grande maioria está principalmente com o usuário, porque o usuário vai lá, dá permissões para o equipamento disponibilizar os dados. É o usuário que vai lá e deixa instalar programas maliciosos para que esses programas maliciosos roubem os dados, certo? De uma maneira prática é isso, assim que funciona, mas o que a gente precisa saber? Em primeiro momento, sabendo que ainda que exista falha no software, ainda que exista falha do usuário, quando for roubado esses dados, o que vai acontecer quando chegar esses dados lá? Certo? Precisamos entender o que pode ser feito. Se mesmo assim, se houver falha no software, houver falha do usuário, houver falha de tudo, o que pode ser feito ainda? Dá para fazer mais alguma coisa? Sim, dá para fazer mais alguma coisa. Então assim, o que nós precisamos entender? Que toda segurança tem a sua falha. É normal, por quê? Faça uma pesquisa rápida agora aí. Pause o vídeo e faça uma pesquisa de quantos bilhões de dados foram roubados, quantos bilhões de dados foram vazados por grandes empresas só em 2019. Então, isso é algo que vem acontecendo todos os anos. Claro que agora com as plataformas digitais, plataformas em uso em massa, principalmente das redes sociais, quando há esse vazamento é na casa dos milhões. Então, o grande problema é isso. O grande problema é a falha da segurança. O grande problema são os vazamentos de dados. Então, aqui no ponto 2, todos os anos, bilhões de dados vazados por grandes plataformas. Aí eu pergunto para você, será que essas grandes empresas, grandes plataformas não têm uma maneira de segurança? E eu vou dizer para você que eles têm. E eles têm maneiras muito seguras de proteção de dados. E eles têm setores somente especializados nessa proteção de dados. Então você imagina, se eles mesmo assim têm essa parte de proteção de dados tão segura e mesmo assim é roubado, então imagine para pequenas, médias e grandes empresas. Principalmente para pequena empresa, para microempresa. E por que eles não podem também ter essa parte de segurança? Então, isso cabe a quem? A nós. Nós somos os responsáveis. Então, eu quero que você entenda que os responsáveis pelo software estar funcionando, o responsável pela segurança de dados, somos nós. Certo? Então, no terceiro aqui, ó, o vazamento de dados, segurança como nome, endereço, e-mail, CPF, telefone, etc. Então, esse é o grande problema. O vazamento desses dados aqui que não pode estar com ninguém. Então, dados de sigilo.
aonde cai na mão de softwares maliciosos, o que acontece? Acontece uma grande catástrofe. Então, agora eu quero que você entenda o porquê. Você tem que estar consciente que software não é simplesmente largar e deixar para o usuário usar. Não é assim. Lá tem milhares de registros, softwares com milhões de registros, outros softwares com bilhões de registros, e eles precisam estar seguros. Esse CPF, nome, telefone, isso não pode ser dado para ninguém. Então, o quarto aqui, o roubo de contas em grandes plataformas. Por que eu estou falando isso para você? Porque esses são os problemas. Os problemas todo ano, todos os meses, todos os dias acontece esse problema. Acontece problema do que também sequestro de dados, onde os dados são roubados e os sequestradores pedem valores financeiros para quê? Para que esses dados não sejam expostos publicamente, para que sejam supostamente devolvidos. Então, pensando em tudo isso, em agosto de 2018 foi criada a Lei 13.709, que é a famosa LGPD. Se você não sabe muito bem sobre essa lei, fique tranquilo, é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se você entrar aqui no site da Presidência da República, tem essa lei aqui mostrando aqui a data e ela fala aqui, ó, esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive dos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade. Olha só, privacidade e o livre desenvolvimento de personalidade da pessoa natural. Então aqui fala o respeito à privacidade, autodeterminação informativa, liberação de expressão, tal. É importante você ler. Lembre-se que a gente não é só, nós não somos só programadores, nós não somos só vendedores de programas. Você tem que dar algo a mais, tem que gerar. O que você precisa é gerar valor, e você gera valor quando você entende dessas leis, certo? Você não precisa entender a fundo, mas pelo menos você precisa ter uma noção, você precisa ter um esclarecimento, você precisa saber de pontos dela. Eu não sei essa lei ao detalhe, mas algumas coisas eu sei, o que é importante eu sei, e essa importância eu consigo mostrar para o cliente, e nisso gera valor para o meu software. Só que isso, eu quero que você entenda que agora, essa lei, ela estava prevista para entrar em 2019, mas agora foi prorrogada para 2020 e agora foi prorrogada para 2021, segundo informações do pessoal aqui. Então, assim, ó, isso é uma lei. O que diz essa lei? Que os dados sobre meios digitais, sobre o software, têm que estar seguros, têm que estar guardados. Então, o que nós temos que fazer? Como é que a gente soluciona um desses problemas? Como é que a gente pode reforçar? Então, eu quero que você entenda. Vamos aqui abrir um editor. Basicamente, eu quero que você entenda aqui, ó, que aqui nós temos o banco de dados e aqui o software, certo? Eu estou fazendo isso ilustrando para que você entenda como funciona. Então tá aqui o software e aqui o banco de dados. E aqui, aonde a requisição, vamos colocar aqui de uma maneira melhor. Então, a requisição do software sobre esses dados e a envio dessas informações. Então, há o que aqui? Há um tráfego de dados, certo? Então, o software, ele é seguro, certo? Ele é seguro. Vamos colocar aqui ó, uma estrelinha aqui que ele é seguro. Parabéns, ele é seguro. Aqui ele tem para entrar usuário e senha. Para acesso aos dados ele tem a segurança, perfeito. Mas aqui nos dados ele também tem a segurança dos dados. Ele não é disponibilizado simplesmente como um arquivo texto que você entra e já acessa os dados. Não, há uma segurança, ele só vai liberar os dados para permissão que pedir que tiver uma senha de acesso. Se não tiver senha de acesso, ele não vai permitir. Porque o sistema de gerenciamento, o sistema gerenciador de banco de dados, ele já faz esse controle muito bem. Mas eu quero passar para você o seguinte, o que acontece quando isso é quebrado? É quebrado essa segurança e é quebrado essa segurança. Os dados estão aqui. Quais dados ali que a gente deu? Então o que é? Ó, o nome. Deixa eu aumentar aqui isso aqui. Então, uma vez que o software passou pela senha do gerenciador de banco de dados, você consegue visualizar o nome, CPF, endereço, telefone. E o que acontece? Você tem esses dados aqui. Então, qual é mais um nível de proteção que a gente consegue usar? A criptografia de dados. Então, é essa a solução que nós vamos dar aqui para esse problema. Então, o que acontece? A solução... Uma das soluções do problema é o que? A segurança, ó. Então aqui, ó, a segurança no software, a segurança no banco de dados, que a gente viu ali na ilustração, e a segurança
dos dados. Então, como é que a gente vai fazer essa segurança dos dados? Com uma criptografia segura e alternada dos dados. Então, a criptografia, o que ela é? Você está vendo aqui o Márcio? Isso aqui significa Márcio criptografado. Quando você lê isso aqui a primeira vez, você não sabe o que é. Uma outra, você vê essa criptografia aqui, ó. Você sabe o que significa? Isso aqui, ele representa um outro nome. Paulo, por exemplo. Então, o que faz a criptografia? A criptografia, ele faz mascarar as palavras. Você faz mascarar os caracteres. Então, nós vamos fazer isso na prática aqui, de uma maneira bem objetiva, dando uma introdução no que você pode fazer e melhorar. Então, eu já vou deixar pronto, você vai conseguir baixar os fontes lá no nosso grupo, que é gratuito. Você chega lá, baixa para estudar esses fontes em casa e também melhorar ele e deixar ele mais seguro, certo? Você pode melhorar ele? Pode fazer isso muito melhor. Então, essa é uma das bases que eu uso de segurança aqui na empresa. Então, a criptografia, ela já é segura, mas você precisa que ela seja segura e alternada, que ela fique sempre mudando, para que quando um dia essa criptografia, se um dia ela for quebrada, ela alternou e aí não consegue ver. Então vamos para a prática aqui para ver como é que funciona isso. Você consegue entender o que está escrito aqui? Isso aqui são caracteres de criptografia. Você consegue interpretar, ler o que está escrito? Então é isso aqui que nós vamos aprender a fazer na prática. Então aqui com o software aberto, se você não sabe como chegar aqui, se você não sabe fazer essa parte aqui de chegar nesse software e desenvolver, se você está começando agora do zero, eu sugiro que você entre no canal lá e veja os vídeos mais antigos lá, anteriores a esse, falando sobre o Mão na Massa, que eu ensino ali o passo a passo a chegar nessa tela, aqui nessa janela, usar esse software, certo, pessoal? Então tá. Então aqui basicamente o que eu tenho aqui? Aqui é uma janela. Essa janela aqui, como que eu criei? Eu vim aqui em File, New, e eu usei aqui, ó, Windows VCL Application, ou seja, uma aplicação para Windows, né, para desktop. Então, essa aplicação aqui para desktop, o que eu inseri nela? Vamos lá, fazer aqui junto com você, ó. Então, aqui é um botão, outro botão, outro botão e outro botão. São botões. Aqui, Edit, um Edit, Edit, Edit. São campos para preenchimento. Aqui são labels, que são campos de títulos, outro label. E aqui é um componente de texto, certo? Tipo um bloco de notas, entendeu? Você que está começando agora, fique tranquilo, não precisa se apavorar com isso. Então, tá. Então, como é que eu adicionei isso? Então, se você quer adicionar um botão, que você vem aqui em Palette, clique aqui e escreva, ó, button, aí clica nele e clica na janela, que é essa janela aqui, ó, button. Aí você dá 2 cliques nele, que aí você consegue escrever algo dentro dele para executar. Quando a cada vez que clicar ele vai executar o que estiver dentro, certo? Então, foi assim que eu fiz. Para alterar o nome aqui, o que eu fiz? Vim aqui, ó, em propriedades, com ele selecionado, e aí eu vim aqui, ó, na propriedade, lá em cima, propriedade caption, aqui, ó, e aí escrevi, botão, ó. Então, só que ele está escrito diferente. O que eu fiz? Vim aqui na fonte dele. E na fonte dele, o que eu fiz? Vamos voltar aqui. Em fonte, coloquei negrito e, por exemplo, 14. Ó, já mudou o visual dele. Então foi assim que eu fiz esse para esses outros aqui, certo? E com 2 cliques eu escrevo dentro dele o que eu preciso para executar cada vez que eu clico. Da mesma maneira que eu der 2 cliques, ó, ali já tem algo para executar, assim como tem nos outros, certo? Vou selecionar, vou deletar ele. Muito bem, como é que eu faço para colocar esse componente aqui chamado Edit? Venho aqui em Palette, escrevo Edit, clico nele, clico na janela. E está aqui ele, certo? Então eu venho aqui na propriedade text dele aqui, posso escrever aqui, ou posso rolar para baixo a barra de rolagem. E aqui, olha, ó, onde é que está escrito, eu posso escrever meu nome aqui, ó, Márcio, mas eu apaguei o que estava aqui para ele ficar vazio, certo? Muito bem, então assim é o mesmo. Também fui na propriedade ali dele da fonte, você pode procurar aqui ou escrever fonte. Aqui, ó, abre aqui, nessa parte da flechinha, você vem nos 3 pontinhos aqui do fonte, e aqui você vai fazer o seguinte, né? Vai alterar, vou colocar negrito 16, por exemplo.
Entendeu? Olha, até aumentou. Então, sempre quando eu escrever lá no text dele, ó, Márcio, já vai aparecer diferente, certo? Assim eu fiz para esses outros aqui, esses outros 4. Muito bem, então agora eu vou colocar aqui de novo, em Palette, vim aqui e escrevo o memo. Então, vamos fazer esse passo a passo como eu fiz. Está aqui o memo. Olha só, memo 3. Tem o memo 1, memo 2. Muito bem, pode ver que esse aqui eu arrasto para onde eu quiser. Esses aqui não. Ó, se eu colocar para cima, ele volta para baixo, ó. Parece que ele tem um imã lá, ó. O que acontece? Por que ele faz isso? Porque eu vim aqui na propriedade Align e coloquei ele alinhado aonde? Para baixo. Então ele fica sempre para baixo. Se eu quiser que esse aqui fique acima, eu clico, seguro e arrasto para cima e solto. Ó, se eu quiser que o memo 1 fique para cima, eu clico nele, seguro, arrasto para cima, deixo lá em cima e ele vai para baixo. Aí eu consigo alternar a ordem dele, certo? Então basicamente é isso. Vou deletar esse aqui, seleciono e deleto. Muito bem, então agora nós vamos para a parte da programação, do código-fonte dele. Mas antes de mais nada, de entrar no código-fonte dele, eu vou clicar no F9 ou nesse play aqui, que nós vamos fazer isso ser agora um executável. Está aqui, ó, é um executável, é um programa. Aqui eu vou maximizar, aqui eu vou diminuir, né? Posso fechar, minimizar. Então o que nós vamos fazer? O que ele faz? Então aqui eu vou digitar uma senha, Márcio, por exemplo, senha Márcio. Vou clicar na criptografia e olha só, ele codificou isso aqui. Não tem como saber que isso aqui é Márcio. Agora eu vou fazer a descriptografia. Olha só. Márcio. Então eu posso fazer isso para qualquer coisa. Então eu posso colocar aqui os dados também, ó. Márcio Devitt, fone 99999, final 8, tá? Criptografia. Ó, isso aqui significa Márcio Devitt, fone 9999998. Olha só. Que ele não repete os números, as letras aqui, não tem, você olhando isso aqui não tem como saber, olha que maravilhoso isso, não tem como saber o que é. Então só quem fez essa parte da criptografia consegue fazer a descriptografia, olha só, de uma maneira bem simples. E como que a gente gera isso? Né? A gente também tem opções de chave, podemos gerar uma chave aqui, e olha só, tá vendo aqui? Olha que máximo isso aqui, ó. Você tem aqui o Márcio Devitt, fone, ele gerou essa criptografia num primeiro momento, certo? Agora eu vou clicar aqui, ó, em criptografia, ele mudou. Olha que maluco aqui que ficou, ó, que diferente. E o que nós vamos fazer? A descriptografia, olha só. Então, de uma maneira diferente ele fez isso, certo? Agora vamos gerar uma outra chave. Ó, geramos outra chave. Olha só, está aqui a criptografia. Olha só, vamos descriptografar. Então, para a mesma senha, nós criptografamos e descriptografamos de 3 maneiras diferentes. Então, como que a gente faz isso na prática? A base é a gente saber criptografar isso aqui, os dados, para a gente mascarar e não saber o que está escrito. Basicamente é isso, certo? E como é que a gente vai fazer isso? Uma maneira bem simples e bem objetiva. Depois você pode melhorar esse código. Eu fiz ele dessa maneira porque é uma das bases que eu uso e eu sempre uso essa base e modifico ela colocando outras chaves, colocando outras partes de segurança para deixar com a segurança bem melhor, certo? Eu vou salvar aqui. Tudo bem, então agora nós precisamos em primeiro lugar saber o quê? Saber como fazer essa criptografia. E como nós fazemos isso? Clicamos aqui em criptografia, né? E aqui, ó, vou clicar em Ctrl aqui e clicar em cima de Encrypt. Então aqui do Encrypt, o que acontece? Aqui é uma função, olha só o que está escrito, uma função de que vai fazer a criptografia. Tudo bem. Como que a gente cria essa função? A gente cria ela aqui, tá? Declara ela aqui, olha só onde é que ela está, em Private, função, ó, da criptografia. E ela vai dar o quê? Um retorno em string. Então a função, ela nos dá o quê? Um retorno, ele vai retornar aquilo que a gente escreveu. Então eu escrevi Márcio e ele retornou aqueles caracteres diferentes. Como que a gente faz isso? Então, em primeiro lugar, nós precisamos montar uma base de criptografia. E essa base de criptografia, ela é feita com o quê? Ela é feita com caracteres de criptografia, ou caracteres, simplesmente caracteres. E qual é a melhor maneira da gente pegar esses caracteres? Então aqui você pode montar da maneira que você quiser. Essa é a única maneira? É a maneira mais certa? Não, existem diversas maneiras. Essa aqui é só uma das bases que eu uso, certo? Vamos lá.
Então, o nosso trabalho aqui é dificultar o trabalho de quem for ler isso aqui, descriptografar, certo? Então, a gente tem que entender quanto mais difícil a gente deixar, melhor. Então, em primeiro lugar, o que a gente vai fazer, certo? Eu vou passo a passo com você. Então, aqui, eu dou uma opção para colocar aqui, ó, chave crypt. O que é essa chave crypt? Essa chave crypt é, olha aqui, ó, o nome dele, eu venho aqui, ó, clico nele, escrevo aqui na propriedade aqui para fazer uma busca em cima da propriedade name, aqui está o name, você também pode vir aqui rolar até a parte de name aqui, ó, olha aqui, name edit chave, ó, é o nome desse componente, você pode alterar, certo? Então está aqui, name, ó, edit chave.text, por que text? Porque é aquilo que vai estar escrito aqui, aonde, vou buscar aqui text, olha aqui, buscando aqui no Object Inspector, text, então o que tiver escrito ali, ó, você lembra que tinha um número lá? Então não me lembro qual era o número, tinha 56, eu acho. 56, ó, tava esse número lá. Então tá. Muito bem. Então, a chave crypt, isso aqui é uma variável. Onde é que eu declaro a variável? Aqui, ó. Var, e aqui está ela, ó, chave crypt. E ela é da natureza do tipo string, ou seja, vai receber texto. Então aquele número que tiver lá, ele vai ser um texto. Vai ser considerado um texto. Muito bem. Então está aqui. Agora, o que eu vou fazer? Então ele pega o número que está lá, ou o texto que está lá, né? Melhor dizendo, o texto. E como que é gerado um texto? Você lembra que eu cliquei aqui em gerar chave? Eu dou 2 cliques aqui para saber o que tem dentro. Então olha só, esse meu componente edit chave.text, esse texto do meu componente vai receber o que? Time to str. Então eu criei aqui uma chave básica que a cada vez que um usuário, então pense nessa lógica, cada vez que um usuário entrar no sistema, que ele tiver o seu login cadastrado, ou a cada vez que ele for fazer um login, ou quando ele gerar o seu primeiro login. Então isso você escolhe, tem N maneiras. Tem muitas maneiras de você fazer essa chave de criptografia. É por data, ou escolha uma data, e faça um número, digite um número próprio seu. Então aqui eu fiz algo básico, que ele vai pegar o quê? Os minutos que está no relógio. Então, isso aqui, vale lembrar que isso aqui vai ficar escondido, ninguém vai ter acesso, só quem fez o sistema, quem fez o software. Então ele gera, olha aqui, ó, pegou 03, porque são 17 horas e 03 minutos. Então ele pegou os minutos. Então ele colocou para cá, porque essa chave aqui vai ser o quê? Uma chave de referência. Para quê? Para nós conseguirmos gerar uma outra chave criptografada. Então como é que eu fiz aqui? Peguei aqui o time, que é agora, passei to str, que ele faz o quê? Pega o tempo e passa para string, para texto. O que? Qual horário? O horário now, que é agora. E aqui eu dou um copy. O que é o copy? Então você imagina, tá 17:03 com 56 segundos. Então são 17 horas com 3 minutos e 56 segundos. Ele vai dar um copy. Esse comando aqui, copy, o que ele faz? Ele vai para a quarta posição e copia 2 caracteres. Então ele vai para a quarta posição. Vamos lá. 1, 2, 3. Quem é o quarto? Aqui, o 0. Então quando ele chegar aqui, ele vai copiar 2 posições. Se fosse 1 aqui, ele copiaria somente o 0. Mas como é 2, ele vai mais um para frente. Vai copiar o que? 0, 3. Foi o que apareceu lá. Se eu colocasse aqui 3, o que aconteceria? Ele copiaria mais um. Esses 2 pontos, certo? Então ele copiou 2, esse aqui. É isso que entra para cá para o text. Muito bem. Então, uma vez sabendo isso aí, é assim que faz essa parte de gerar essa chave. Lembrando que você pode apenas aqui colocar um número. Você pode colocar, inventar um número ou criar um código seu, por exemplo, 56, sei lá, um número extenso e tal, para você ter isso como uma base sua. Certo, pessoal? Então tá. Então o importante é você ter sua própria chave. Mas também eu dei a opção de fazer elas para ficar vazio. Muito bem. Vamos voltar lá para nossa... Aqui, ó. Então isso que ele faz. Então aqui, ó, caracteres permitido para a gente gerar a senha. Então aqui, vamos focar primeiro momento, você viu que eu escrevi Márcio Devitt Fone 9999, tá? Mas você pode colocar inicialmente só para criptografar a senha. Como você está começando agora, é interessante você criptografar no mínimo a senha. Então vamos fazer orientado ao que? A senha do indivíduo. Quando ele for lá cadastrar a senha, aí o que vai acontecer? A senha, ele colocou lá uma senha e essa senha vai ser criptografada para que ninguém venha ler a senha dele. Muito bem, então aqui, o que a gente vê? Quais é que são os caracteres permitidos para essa senha?
certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e espaço e o alfabeto. Muito bem. Então vai ser isso aqui e o alfabeto em maiúsculo. Muito bem. Para isso acontecer, nós precisamos fazer o quê? Substituir. A cada vez que ele digitar, quando ele digitar 0, eu quero que o software ele pegue um caractere qualquer daqui. Por exemplo, isso aqui. Ó. Então, quando tiver esse caractere e ele digitar 0, é o mesmo que esse aqui. Ele digitou 9, aí ele pega esse aqui. Viu como começa a ficar confuso para quem lê? Quem disse que isso aqui é um 0 e 9, por exemplo? Ou quem disse que o que vai saber que é isso aqui? Não se sabe. Essa é a intenção. Muito bem. E como que a gente vai fazer isso? A gente tem que trocar os caracteres que estão aqui, que vai ser digitado, por alguns desses aqui. E como que nós fazemos? Primeiro, nós precisamos fazer o quê? Escrever esses caracteres. E como que nós fazemos para escrever esses caracteres? Então, uma lógica que eu uso muito é o seguinte. Aqui são 59 caracteres, tá? Eu usei essa lógica para essa parte aqui do software. Então, são 59 caracteres que tem aqui por linha. E aqui a gente tem essa variável str. str é do tipo array, ou seja, uma variável que tem índices, que ela vai do 1 ao 38 do tipo string, do tipo texto. Então, a mesma variável, com diferentes índices aqui, ele recebe diferentes caracteres, diferentes campos de texto, diferentes textos. Cada linha tem um conjunto de caracteres para cada diferente índice. Índices são esses numerozinhos aqui, ó, entre chaves. Certo, pessoal? Então aqui, como é que eu crio isso aqui? Então uma vez que, agora você imagina, cada vez que eu escrevo aqui, ó, str1, quando eu faço isso aqui, ele me traz o quê? Tudo, toda essa linha que está aqui. Quando eu faço 5, ele vem aqui no 5, e aquilo lá representa tudo isso aqui. Então, quando eu só digito str chave 5, é a mesma coisa que eu estou fazendo isso aqui. Ó. É a mesma coisa. É uma variável que diminui espaço. Muito bem. Então, ali dentro daquela variável já tem tudo aquilo, certo? Mas como é que eu crio isso aqui? Então, eu desenvolvi essa parte aqui de um gerador aqui, que aqui é o programa, um gerador de criptografia. Eu vou gerar um crypt, gerar uma criptografia. Então eu clico nele e ele gera essa criptografia aqui, ó. Então, num primeiro momento ele gera isso aqui. Vamos colocar aqui no bloco de notas para a gente ver melhor. Ó, ele gerou tudo isso aqui por linhas. Então são 38 linhas. Eu já falo para você por que 59 colunas por 38 linhas. Por que isso? E aqui ele já está formatado. Por que ele está formatado diferente? Porque aqui eu já coloquei as variáveis recebendo, aspas simples. Então aqui, a minha variável, você lembra lá, str, lá que é um array, por índice, aqui o índice, ele já recebe o quê? Esse meu campo texto aqui. Tudo que tiver entre aspas simples. Se eu escrevesse Márcio, o que ia acontecer? Esse índice 10 ia receber Márcio. Tudo bem. Então, a cada vez que eu gero isso, olha só, ele já faz diferente. Ele faz totalmente diferente, sempre diferente. E como que a gente faz isso? Então, olha só, eu peguei e já trouxe aqui formatado, tudo prontinho, só copiei e colei aqui. Não tive trabalho de colocar tudo isso na mão. Então já está pronto, ó, 38 linhas por 59 colunas. Só que o seguinte, para dificultar mais ainda, o que eu fiz? Para cada coluna não pode ter, ó, pensa nessa lógica, não pode ter o mesmo caractere. Para cada coluna aqui não pode ter o mesmo caractere, certo? Vamos ver aqui então como é que eu gerei isso aí. Vamos lá no crypt, como é que eu gerei ele? Aqui, ó, você entra aqui em gerar crypt e aqui está a função dele que gera no botão. Na primeira linha que a gente encontra aqui é memo1.clear. O que é o memo1? É esse meu componente aqui, ó, memo1. Ó, escrevo aqui com ele selecionado em name, ó, memo1 e o que eu faço? Esse clear, ó, ponto clear. Ele vai fazer a limpeza desse componente. Então tudo que estiver escrito nele, ele vai fazer uma limpeza. Então esse memo1 que está escrito aqui vai ser limpo, vai ficar em branco o documento. O que eu faço agora? Eu faço um for, usando aqui uma variável j, recebendo 1 até 38. O que vai fazer isso aqui? Isso aqui vai fazer
as minhas linhas, olha só, até o número 38. Então, eu estou dizendo para ele que eu quero que ele faça do primeiro, lá do número 1, até o 38. Então, isso aqui é um laço de repetição. Ele vai ficar repetindo do 1 até o 38. Então, para o J, que é essa variável inteira, que está aqui, ó, do tipo inteira, que foi declarada aqui, ela recebe 1 até 38. Então isso aqui o que é? Nada mais é que uma variável que a gente chama de índice. É uma variável curta apenas para nos manter direcionado para esse índice incremental, certo? E aqui criado uma variável VV_character, que ela vem aqui, do tipo string também. Essa linha character é a linha que vai ficar formando a linha. Ele vai pegar esse caractere, esse outro caractere, esse outro caractere, esse outro caractere. Então ele vai somando os caracteres. Vai ou juntando ou concatenando. Entenda da melhor maneira que você achar. Mas ele vai somando os caracteres. Então, o que eu faço aqui? Agora eu crio um outro laço, um for, onde o i vai receber 1 até o 59. E para que isso? Aqui ele faz o quê? O controle da adição das minhas linhas. E aqui faz o controle da adição do quê? Das minhas colunas. Então, até 59 caracteres aqui. Daqui até aqui. Do primeiro ao último. Olha aqui, ó. Do primeiro ao último. Então, é isso que faz o controle para ele saber da onde até aonde. Certo? Por que é 38 e por que 59? Eu já vou entrar lá no detalhe para você entender melhor por que eu escolhi esses números. Tudo bem, então agora aqui foi criada uma variável escolha ok, do tipo booleana, porque ela só faz ser verdadeiro ou falso. Então aqui ele recebeu falso, ele inicia como falso. Aqui eu crio um outro laço, que é o while, e ele fala o seguinte: enquanto essa variável escolha ok for falso, faça. Faça o quê? O que está entre begin e end. Olha só, essa linha lá mostra onde é que termina o begin e end aqui, ó. Termina aqui. Então, tudo que tiver entre esse begin e end, ele vai executar enquanto for falso. Já de cara entrou aqui, eu coloco ele como true, como verdadeiro. Essa escolha agora ela é verdadeira. Para quê? Por quê? A intenção dela é que já dê certo quando entre. Caso contrário, ele já vai receber falso se ele encontrou algum erro. Então, ele já entra como verdadeiro. Então, o que eu vou fazer agora? Agora que nós vamos colocar os caracteres. E aonde que eu consigo saber como é que eu pego esses caracteres? Então, eu quero pegar tudo que é caractere e colocar ali para dentro. Então, eu faço o quê? Eu pego aqui, crio uma variável número caractere, que é do tipo integer. Ó, número caractere do tipo integer. E do tipo inteiro, o que ele vai fazer? Eu vou dar um handle. O que esse handle faz? Ele faz a pegar um número aleatório de 0 a 255. E por que isso? Porque agora nós vamos pegar qual caracteres? Nada melhor do que saber os caracteres da onde? Da tabela ASCII. Então escreva aqui no Google, ó, tabela ASCII 2. Então essa tabela é onde tem todos os caracteres que a gente precisa. Ó, então aqui estão os caracteres que a gente vai usar para formar a nossa criptografia. Porque a criptografia é caracteres. Então aqui, ó. Então, o que ele faz? A cada número de caractere, ele pega... Ele tem um número. Então, por exemplo, aqui, ó. Esse número aqui, vamos pegar da onde que eu fiz aqui, ó. Eu faço... Ele passa por testes. Se ele passou por esse teste, ele continua true. Certo? Então, como é que funciona? Esse número caractere, que vai ser o número representante lá da tabela ASCII. Então, aqui, ó, ele é menor ou igual a 32. Se ele for menor ou igual a 32, vamos ver o que é o menor ou igual a 32. Ó, até o 32, que esse tipo de caracteres são? São esses aqui, ó, nulo, tal, tal, tal. Ó, a partir aqui, ó, space. A partir, vamos voltar aqui, ó, se for menor ou igual a 32, quem é o 32? Ó, space. Então, menor ou igual ao 32 é tudo isso aqui. Então, o que eu quero? Eu quero desconsiderar, porque tem muito caractere aqui que é inválido para o meu uso lá. Então, ele vai pegar acima do que? 32. Se não é menor ou igual a 32, menor é 32, 31, 30.
incluído o 32, e maior que ele vai pegar todos. Ou seja, olha aqui, ó, esse ponto de exclamação, aspas duplas, e assim ele vai pegando todos para cima. Vamos ver se é só isso? Esse teste 1 ele considera isso, ó. Eu fiz esse teste 1, se, coloco o if, se esse número do caractere ele for menor ou igual a 32, ou igual a 34, vamos ver quem é o 34? 34, ó, aspas dupla. Por quê? Porque aspas duplas pode dar problema dependendo do software que você está usando, principalmente para fechar campos de texto ou para dar comandos. Então, se for 34, desconsidero também. For igual a 39. Se for igual a 39, o que vai acontecer? Vamos voltar lá na nossa tabela. 39. Vamos baixar um pouquinho aqui. 39 é aspas simples também, mesmo problema. 39, 92. Ó, vamos aqui, 92. Ó, barra. Não quero também. Vamos ver. E também tem outro aqui, maior igual a 127. Vamos lá ver quem é o maior igual a 127. Ó, aqui já começa o delete. Então o que acontece? Ó, todos esses outros aqui maior ou igual a 127, eu não vou pegar. Poderia pegar também, mas como tem muitos outros caracteres que vão me dar conflito aqui, eu não quis pegar. Então o que acontece? O que ele vai pegar? Esses daqui, ó. Entre que tiver nesse intervalo ali. Certo? Então é numérico, algumas barras, sinais. Muito bem, então o que nós vamos fazer agora? Sabendo disso, se for maior ou igual a 127 ou menor igual a 32 ou igual a esses daqui que estiver, ele vai receber falso. Você lembra que tinha recebido true? Mas aqui, se for algum desses aí que eu desconsidero, ele recebe falso. Para quê? Porque aí, se esse meu random aqui, ele trouxe um número aleatório de 40, por exemplo, se ele trouxe o 40, quem é o 40? Vamos ver aqui o caractere 40. Ó. Então, o que ele vai fazer? Vai me trazer aquele caractere aqui. Tudo bem, ele não é, 40 não está incluído nesse teste aqui. Então ele não vai entrar nesse begin end aqui e vai continuar true. Agora, se fosse 32, se ele pegasse, é menor ou igual a 32? Sim, 32, então vai receber falso. Então, o que ele vai fazer? Ele não é true, ele não vai sair do laço. Ele só vai continuar nesse laço de repetição enquanto isso aqui for falso. Quando for true, ele vai sair. Então, muito bem. Então, agora aqui, o que vai acontecer? Eu vou fazer um teste 2. Se ele ainda continua true, que ele passou por esse teste aqui, não ficou falso, ele continua true, então ele é verdadeiro ainda, escolheu ok. Esse VV_character, eu criei uma variável chamada VV_character do tipo string. Eu vou fazer o quê? Vou dar esse comando char aqui que vai pegar o quê? O caractere dessa tabela ASCII pelo número dela. Então são aqueles números que a gente viu lá. Então aqui que ele vai formatar e trazer o caractere para mim. E aí aqui ele pergunta, ó, se encontrado, ó, o post ele faz o quê? O encontro desse caractere aqui que ele achou, se já tem na linha caractere. Se lembra que o VV linha caractere é esse aqui, ó. É isso aqui, é o VV linha caractere que vai montando. Então, se tiver já nessa linha esse caractere que foi selecionado aqui, o que vai acontecer? Ele vai virar falso. Então, ele vai desconsiderar. Ele não vai passar no teste 2 aqui também. Por quê? Porque eu não quero que tenha esse mesmo caractere na linha. Não quero ter repetido esse mesmo caractere nem na mesma linha e nem na mesma coluna. Certo? Muito bem, então o teste 3. Então, se não tiver, se ele não achou nessa linha que eu estou montando, que agora, o que essa linha é? Ela recebeu vazio. Se ela está começando agora, ela está vazia, ó. Ela não recebeu nada ainda. Então, o primeiro caractere ele vai aceitar de boa. Não tem problema. Então nós vamos partir para o passo 3 aqui, o teste 3. O que acontece no teste 3? O teste 3, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a escolha é igual a true, é verdadeira essa escolha? E aí o que vai acontecer? Se ela continua true, não, pelos testes aqui, ele passou pelo teste 1 e o teste 2 e não entrou no falso, então ele é true ainda, vamos fazer um teste 3. E aqui eu crio um outro índice aqui, K, ele recebe 0, e agora aqui eu vou ler o quê? Memo lines count, o total de linhas do meu memo 1. Se lembra que aqui o que acontece? Eu vou adicionando as minhas linhas, essas minhas linhas no memo aqui. E o que vai acontecer?
o que eu faço aqui? Aqui eu dei um show message para testar. Então ele recebeu 0, por quê? Porque a primeira linha do memo, quando tiver qualquer coisa, qualquer escrita na primeira linha dele é a linha 0. Ele começa com 0. Então se eu tenho 38 linhas, então o count dele aqui vai ser o quê? Vai ser 38. Mas eu tenho que colocar menos 1 para ficar 37, porque ele começou em 0. Se ele começasse em 1, eu colocaria até o 38. 1 até o 38, mas ele começou em 0, então é do 0 ao 37, que vai ter um total de 38 linhas. Tudo bem, então aqui eu dou um copy. E o que é o comando do copy? O copy ele vai copiar a linha de um ponto inicial a um final. Então aqui o memo 1 ponto lines, o que eu vou fazer? Copy o meu memo, a minha linha do memo, na posição que tá, ele tá aqui, começou como 0, depois ele vai, é um laço aqui, é um laço de repetição, ele vai para 1, 2, 3, até o total de linhas que tiver lá. Então agora não tem nada, então o que ele pegaria? Ele pegaria na linha 0, não tem nada lá, e aí o que acontece? Ele não vai encontrar o caractere. O que ele faz aqui então? Então ele pega, copia o meu memo aqui no 0, que ele tá, e copia da posição I. Quem é a posição I? Vamos voltar aqui para a gente entender quem é o I. O I, olha aqui, ó, é a minha coluna da minha linha. Então, o I até o 59 é isso aqui, ó. Até o 59, ó, aqui ele vai montando as colunas da linha. Então, isso aqui eu represento o quê? O I. E as linhas aqui, o J. Então, aqui tá as colunas montando no I. Tudo bem. Então, agora, e eu sei aqui que é o I e o J aqui, até o 59. Então, o I, se ele tá 1 agora aqui, que ele tá na primeira coluna, o que vai fazer? Ele vai fazer o seguinte. Ele tá no 1 aqui. Então, o primeiro caractere que tem dessa linha, aqui que eu estou vendo, estou na primeira linha desse meu caractere aqui. É igual o caractere selecionado ali, que a gente selecionou antes aqui, lá da nossa tabela ASCII? É. Se for igual, então o que ele vai fazer? Vai colocar como falso, porque eu não quero que tenha na coluna, porque aqui ele está comparando o quê? A linha do caractere. Então, aqui o que você precisa entender? Que a cada vez que ele vai fazer aqui, que ele vai comparar todas as linhas, porque ele vai fazer um laço aqui, que ele vai sempre verificar, mudar o K para verificar a linha. Então, o K aqui, ele é 0, primeira linha. Então, ele sempre vai fazer toda uma comparação do caractere selecionado sobre toda essa coluna fixa. Esse I aqui não vai mudar, porque eu estou trabalhando dentro da inserção desse I aqui, dessa coluna aqui, desse item. E aqui eu vou ficar passando todo o memo, todas as linhas do memo. Então eu só vou comparar. Se o I aqui é 1, eu vou passar por todas as linhas do memo para ver se não tem esse caractere. Então o que ele vai fazer fisicamente? Ele vai fazer o quê? Ele vai aqui, ele está na coluna 1. Então ele vai passar por esse memo aqui e colocou o N. Aí ele pergunta, tem N aqui? Tem N aqui? Tem N aqui? Se tiver, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai ficar falso. Na primeira aqui não tem ninguém, então ele vai colocar de boa. Mas quando for já na segunda, o que ele vai fazer? Ele vai ver na primeira se tem esse N. Se não tem, ele vai colocar. Ele vai colocar o O. Não tem o N, não tem o O, porque tem o N. Então ele vai colocar nessa coluna o O. Quando tiver aqui na 17, o que ele vai fazer? Ele vai colocar o 2 aqui. Lembrando que ele vai sempre alterando, nunca vai ser mais o mesmo aqui. Essa sequência aqui, tudo ele muda cada vez que eu gero ali a criptografia. Então aqui está o 2. O que vai acontecer? Esse 2 aqui, ele vai para a primeira linha aqui do memo. Tem 2 aqui? Não. Tem 2 aqui? Não. Tem 2 aqui? Não. Esses 2 pontinhos. Tem 2 aqui? Não. É um menos. Tem 2 aqui? Não. Parênteses. Tem 2 aqui? Não. E aí ele vai indo. Então eu posso colocar o 2. Coloca. E assim ele vai fazendo. Se caso cai 2 aqui, por exemplo, no 18, ele vai comparando todos. Não achou, mas achou 2 no 17. Então ele vai trocar por um outro. Que aqui no caso ele trocou por um C. Certo? Então se for igual, se já tem naquela linha, ele verificou toda essa coluna e já tem outra coluna, ele não vai colocar nessa linha esse mesmo, ele vai trocar, vai para aí falso, porque quando ele ganha falso aqui, que não passou nem no teste 1, nem no teste 2, nem no teste 3, o que acontece?
ele volta aqui porque continua enquanto for falso, recebe true. Mas se ele encontrar algum problema, aí ele vai gerar um outro número aqui aleatório, aonde for diferente, se passar em todos os testes ele faz, certo? Muito bem. Então, quando ele chegou aqui no final do teste 3, passou em todos os testes, quais são os testes? Vamos lembrar os testes mais resumidamente agora. Não se apavore, fique tranquilo, que essa é uma parte que você usa bastante a lógica, tá? Mas quando você entende, isso eu também não entendi de primeira, isso eu levei tempo para entender, mas você tem que começar aos poucos. É muito importante que você comece a se envolver nisso, que isso vai te dar uma estrutura muito forte a fazer muitos softwares avançados. Então aqui, ó, perceba aqui, que no teste 1 ele verifica se não tem caracteres que eu não quero da tabela ASCII. No teste 2 ele verifica se esse caractere escolhido já não tem na mesma linha. E no teste 3 ele verifica se não tem esse caractere na coluna de outras linhas, nessa mesma coluna de outras linhas. Então, se não tem nenhum desses três aqui, ele passou em todos, então aqui ele é true. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai fazer VV linha caractere mais VV linha caractere, ou seja, se ele começou agora, está vazio, recebe vazio mais vazio, mais o caractere que passou em todos os testes. Se ele já tem, por exemplo, um C, e aqui no VV caractere ele é V, sempre desenhe. É muito importante você desenhar isso no papel, a lógica, para ver como funciona, montando, que aí você vê o que ele vai responder para você. Então ele já tem um C, então aqui ele pega essa variável aqui. O que ele vai fazer? Vai pegar a variável, vai receber o C que já tem, mais o V que passou em todos os testes, vai ficar o CV. Muito bem, então é isso. Mas por que ele chegou aqui? Porque ele passou em todos os testes. Ele saiu do laço, olha aqui, ó. Begin End. Terminou o laço, ele montou, certo? E aqui finaliza o quê? Finaliza também o I. Então ele faz isso 59 vezes. Do 1 ao 59 ele vai fazendo isso aí para montar a linha. Então ele vai montando a linha. Então, depois da linha montada, o memo1.lines.add, vou adicionar na linha do memo essa linha caractere, certo? Então, o que vai acontecer? A minha linha está pronta. Então, a cada vez que ele faz 59 vezes isso, ele vai adicionando no memo 38 vezes isso. Ó, quando ele terminou de 38 vezes linha, 38 vezes, olha só onde é que sempre cuida onde está o begin end. Olha aqui, ó, begin end, vai terminar aqui o end. Ó, antes do end tá quem? Ó, sempre na mesma linha. Tá aqui o memo, esse nosso memo. Então ele vai fazer isso aí quantas vezes? 38 vezes. Aí terminou 38 vezes, vem pra cá. Aqui no memo 2, o que eu vou fazer? Aqui, se lembra, eu vou clicar em Ctrl Shift 1. Ctrl Shift 1 para me marcar onde é que eu tava. Então eu vou lá, onde é que está aqui, ó. O que acontece? Essa parte aqui, o que ele fez no meu memo? Ele fez essa parte aqui, ó. Simplesmente o que está entre aspas simples. Mas, o que eu quero fazer? Em vez de eu ter que pegar e copiar isso aqui, fazer um por um, escrever 1, 2, 3, 4, o que eu fiz? Eu fiz o sistema fazer isso aí para mim. Fazer essa parte até aqui com as aspas simples, ponto e vírgula para finalizar aqui a minha linha, e aspas simples. E como é que eu faço isso? Eu chego aqui, vamos voltar lá, seguro o Ctrl e aperto 1, porque aqui estava marcado 1, no Ctrl Shift 1 eu marco com 1 o lugar que eu estava. Depois, se eu for para outro lugar e quero voltar onde eu estava, seguro o Ctrl e aperto 1. Aí volta para ali. Então, o que acontece? No memo 2, eu vou fazer a mesma coisa. Se lembra do memo 2, quem é? Esse aqui que está aqui embaixo. E no memo 2, eu pego aqui, ó, memo2.clear, eu vou limpar ele, faço um laço. Aqui eu aproveito aquele K e coloco o 0 para ele, até a quantidade do memo 1. Para quê? Eu quero ir da linha 0 do memo, ou seja, que é a linha 1 dele, que representa 0, até todas as linhas dele. Eu quero ficar rodando linha por linha. E a cada linha que passar, eu quero pegar aqui, ó, o conteúdo dessa linha, que é memo1.lines, o K, que aqui representa 0 no início. Depois, quando ele passa, ele fica fazendo assim, ó, esse laço do início ao fim, entre begin e end. E o que ele faz? Ele tá 0, linha 1, linha 2, linha 3, até todas as linhas. Então aqui está qual conteúdo? Aquele conteúdo aqui interno, entre as aspas simples, veja, está ali. Tudo bem, só que eu coloco o caractere 39 da nossa tabela ASCII, se lembra lá o que é o 39, que eu não queria pegar? Aqui, ó, 39, que é a aspas simples. E eu coloco esse caractere no início e o caractere no final. O que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai colocar
é aquilo ali que ele faz, ó. Coloca o caractere aqui no início, caractere no final. No final lá, eu coloco mais o ponto e vírgula. E o ponto e vírgula é representado pelo quê? Pelo aspas simples, simplesmente boto ponto e vírgula. Por que eu não poderia colocar aspas simples, aspas simples, aspas simples? Não, porque o sistema não aceita. Porque aspas simples ele determina que é o começo e fim ali de um texto, de uma string. Então o que eu fiz aqui? Olha só, agora eu vou colocar outra parte aqui, ó. Espaço, igual, dois pontos, chaves, ó. K mais 1, se lembra que o K é 0? Ele começa com 0, então 0, aqui K mais 1 vai ficar 1. Quando ele for 1 aqui, K mais 1 vai ficar 2. Então ele vai numerando aquele índice str aqui, que é a variável, ó, memo2.lines.add, aspas simples, a variável. Então isso aqui vai montar o quê? O que isso aqui vai fazer? Vai montar exatamente isso aqui, ó, com espaço aqui, certo? Linha por linha. Então eu vou rodar aqui para você ver como que ele funciona. F9. E aí o que eu faço? Ó, gerar crypt. Ó, tá gerando e gerou. Ó, aqui gera só a minha criptografia. E aqui eu já gero ela junto com a variável recebendo com aspas simples, montando ela. E lá no final também. Então aqui o conteúdo, o que eu tenho que copiar? Eu copio todo esse conteúdo lá e colo aonde? Vamos voltar aqui e colo aqui. Certo? Então agora a gente já sabe, agora a gente já tem um conjunto de caracteres para fazermos a nossa criptografia. Depois disso já começa a ficar muito mais simples. Então já sabemos como montar esses caracteres, não precisamos ficar digitando. Imagina quanto tempo nós levaríamos para conseguir digitar isso aqui. É tempo, né? Então, o que acontece? Agora aqui, ó, nova senha é uma variável do tipo string que ele vai gerar essa minha nova senha. Essa minha nova senha é a parte da criptografia. E aqui é uma outra variável do tipo string também. E se ela for igual a crypt, por que crypt? Olha só, vvTipo. Vamos ver o que é essa variável aqui. Então, na minha função, eu criei aqui, ó, dentro da minha função encrypt, o que eu criei? Senha e tipo, vvTipo, do tipo string. E ela vai me retornar o resultado dela, dessa senha, vai ser string. Então, sempre quando eu colocar isso aqui, ele vai me retornar uma string. Então, aqui é a senha que eu digito. Por exemplo, se eu digitar senha Márcio, digitei a senha Márcio, é isso aqui que vai vir para cá. vvTipo do tipo string. O que eu quero que faça com essa senha que eu digito? Então vamos dar um F12 para voltar aqui para a tela gráfica, sair do modo texto, e a gente aqui em criptografia, a gente dá dois cliques aqui, e o que acontece? edit2.text, que é esse aqui, quem é o edit2? Aqui, ó, edit2.text, o texto dele vai receber o quê? Vai, ó, dois pontos igual, recebe a minha função do encriptar lá. O que ele vai fazer? Vai receber, ó, a senha que eu digitar. Onde é que eu digito a senha? No edit1.text. Onde é que está o edit1.text? Aqui, ó. Ó, edit1.text. Se eu colocar o mouse, já aparece o nome. Ou você seleciona o item aqui, ó, escreve name, ou navega até o name lá e aparece edit1. O que acontece? Ele vai pegar o que está no edit1.text e eu digo que é para crypt. Ó, texto aqui, eu escrevo crypt, porque eu quero encriptar, eu quero fazer a criptografia do que está no edit1.text. E ao mesmo tempo eu pego o edit3 aqui.text e recebe aspas simples, aspas simples. O que ele vai fazer? Limpar. Então tudo que tiver escrito aqui no edit3, o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai limpar. Vai deixar vazio. Tudo bem, então podemos voltar lá. Vamos voltar aqui. E o que nós vamos fazer? Então sabemos que é do tipo crypt. Quando eu clicar onde? Vem a senha, vai vir a senha. Quando eu clicar aqui em criptografia, vai vir o edit1.text. E o que eu vou fazer? É do tipo crypt. E aí aqui eu uso um outro índice. Ó. Então faço um outro laço. For y recebe 1 até o tamanho da minha senha. E para que isso? Ó, até o tamanho da minha senha. Então, por exemplo, se eu digitei Márcio. Vamos aqui, ó. Márcio. Digitei Márcio. O que vai acontecer? Ele vai, esse aqui ele pega o tamanho do Márcio, do nome Márcio, da palavra, da senha que está digitada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6, um caractere de 6. Do 1 ao 6 faça. Então, ele vai ler todo esse meu caractere, palavra por palavra, caractere por caractere, e vai fazer alguma coisa com ele. Então, agora nós vamos começar a montagem da nossa senha, dessa nova senha. Então, se lembra aqui desse edit chave, que é esse campo aqui, que fica gerando a chave. Então eu deixei a opção dele fazer aberto
e com essa chave. E como que a gente vai fazer? Então aqui é uma variável nova senha, que ela recebeu vazio lá antes, aqui. Então essa nova senha vai receber o caractere dessa nova senha que a gente está montando. Então como vai funcionar? Então aqui tem um exemplo aqui, por exemplo, se eu digito 985 mar, tá? Então o que vai acontecer? Ele vai ler o tamanho dessa senha, que seria aqui, ó, 985 mar. E o que vai acontecer? Do primeiro caractere ao último caractere, o tamanho total dele. E como é que vai funcionar? Então aqui, vamos começar por aqui. Essa é a minha senha digitada, 985 mar, aqui no exemplo. E aí eu vou copiar da posição Y que está agora, se a gente está no início, então é da posição 1. Quando ele fizer essa parte de novo aqui, vai virar 2, depois vai ser 3, 4. Então na posição 1, ele vai ler o próximo caractere, que é 1. Então aqui, nesse primeiro, ele leu o 9, certo? Então aqui nós temos o quê? Aqui representa o 9. E esse pose aqui? Então a gente quer saber o 9 dentro dos caracteres permitidos, ó, o caractere permitido, qual é a posição desse 9 aqui que a gente encontrou na senha no caractere permitido. Quem são os caracteres permitidos? São esses aqui, e lá não tem esse zero, tem um espaço. Ó, esses são os caracteres permitidos, então temos que ler qual é a posição do 9. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É a posição 10. Então aqui, dentro de chaves, o que achamos? Ó, aqui é a posição 10. Então ele vai pegar, ó, str posição 10. Vamos anotar aqui, ó. Ó, já está aqui anotado, já tinha feito isso aqui antes. str10, e agora ele vai pegar o copy do str10 da posição 1 e vai ler a 1. Vai ser o primeiro caractere da posição 1, o primeiro caractere. Então o que vamos fazer? Vamos lá ver. Então aqui, quando ele for y2, vai ser 2, o 1, 3 a 1. Muito bem, então vamos lá no 9. Vamos aqui no str10 para ver o 9, que ele vai ser substituído pelo quê? Vamos lá. Então, a gente vai no str10. Vamos subir aqui um pouquinho. E aí aqui str10. E qual é que é? Esse aqui, ó. Os 2 pontos. Então, o primeiro caractere do str10 é os 2 pontos. Vamos descer aqui um pouco. Então, como que vai ficar? Se lembra que aqui ele é vazio? Então, ele é vazio. E esse vazio aqui vai receber o que ele continua vazio, mais o que? 2 pontos. Então ele vale 2 pontos agora. 8. Como é que vai funcionar o 8 agora? Agora, esse y aqui, o que vai acontecer? Agora, depois que ele fazer essa parte, ele não vai entrar aqui no else, não vai entrar nessa nova linha, vai entrar aqui no end e vai voltar aqui, ó. Então o y agora, em vez de 1, ele é 2. E agora, o que ele vai fazer? Sempre aqui partindo aqui da senha, aqui, ó. Sempre do centro até a extremidade. Então ele vai copiar 2 a partir do caractere 2, 1. Quem é o caractere 2? É o 8. E 1 é ele mesmo. Se fosse 2, seria o 5 também. E o 8? O que é o 8? O 8, então nós vamos copiar aqui, ó. Aqui já sabemos que é o dígito 8. Então vamos escrever. Sempre escreva, tá? Sempre escreva para você não se perder. 8. Então eu quero saber, ó. Copy o 8, né? Ele copiou aqui já copiou 8. Pose aqui, você saber a posição desse 8 dentro dos caracteres permitidos. Então aqui, qual é que é a posição dele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É a posição 9. Então isso aqui significa 9. Então aqui nós temos o quê? O 9. Agora, sabendo que aqui é o 9, o que vai faltar fazer? Aqui é o 9. Então sabemos que o 8, ele vai lá no str 9. Y é 2 agora e 1. Então é no 2, a partir da segunda coluna, segundo caractere, só quero 1, só ele mesmo. Então vamos ver o que tem no segundo caractere do str. Vamos colocar aqui, ó, str 9. Então vamos aqui no str 9. E o segundo caractere é o símbolo da porcentagem. Então, o que é aqui? É igual a... Vamos anotar aqui. Porcentagem. Então, ficaria aqui. Vamos colocar aqui, ó, porcentagem. Quando eu coloco apenas 2 barras aqui, ele vai comentar, como se isso não existisse. Vamos fazer isso, F9, vamos ver como é que fica. Só digitando o 98, que foi o que a gente fez aqui. E com essa chave aqui em branco, 98, criptografia. Aí,
2 pontos mais a porcentagem. Vou descriptografar 98, certo? Tudo bem. Então, é isso aí. Usando só esses 2 caracteres. Depois eu vou mostrar preenchido esses 2 ali. Com a chave preenchida. Agora, na descriptografia, como é que a gente vai fazer? Então, aqui a gente vai usar o índice Y, recebe 1 até o tamanho total da senha. Então, ali, que nem no caso que a gente usou, é 985 Mars, são 6 letras, 6 caracteres. 3 números e 3 letras. Então, são 6 caracteres. O que a gente vai fazer? Ele vai ler do início do 1 até o 6º caractere. Então, aqui a gente tem novamente uma variável declarada VVEncontrou como falso. Ela é booleana. Então, ela inicia como falso. Aqui, ó, VVString, aqui um contador. Que ele vai fazer o quê? Ó, string recebe 1. Então, o que ele vai fazer? Vai controlar enquanto ele for, ele é 1, enquanto ele for menor ou igual a 38, faça tudo isso aqui, com um detalhe. E esse VVEncontrou tem que ser falso, certo? Enquanto for falso, quer dizer que ele não encontrou. Quando ele for true, é porque encontrou. Mesmo se ele não chegou no 31, ele está procurando esse caractere da primeira posição que começou, ele está procurando para ver aonde é que ele está, para nos dizer aonde que a letra está. Então vamos ver aqui na prática. Então aqui, ó, edit chave lá, que no nosso campo edit da chave, ele está vazio. Então no exemplo ali a gente usou como vazio. O que acontece? A gente vai dar um copy na nossa senha da primeira posição, que estamos posicionados aqui, se ele começou agora, do 1. O que é? É o 9. 9 é igual ao VVString na posição 1 do 1. Então se lembre que aqui, ó, ele sempre faz assim, ó. E quando a chave aqui está vazia, a lógica que eu usei para ele é que ele faça o seguinte. Ele vai pegando para o primeiro caractere da senha, ele vai pegar o primeiro caractere dos nossos caracteres permitidos. Então, se ele encontrou o caractere permitido é no 5, ele vai pegar o primeiro da primeira posição, se é o primeiro. Se o segundo caractere é do 8, ele vai pegar a segunda posição. Se o terceiro caractere é do 13, ele vai pegar a terceira posição. Se o quarto é do 15, ele vai pegar 1, 2, 3, 4. Ele vai pegar esse aqui. Então, assim ele vai caminhando aqui dentro, certo? Então, assim é a posição. Então, ele vai procurar para ver onde é que ele acha o caractere. Por que isso, então? Por isso que a gente não pode ter caracteres repetidos na mesma linha. E para reforçar, a gente faz não repetidos na mesma linha e nem na mesma coluna, certo? Para cada índice, não pode ter na mesma coluna o caractere repetido e nem na mesma linha. Tudo bem. Então aqui nessa parte para descriptografar, isso aqui é que a gente vai fazer para descriptografar, aquela parte do edit, desse edit aqui, do edit 3, que vai aparecer descriptografia, que agora ele vai comparar a parte da descriptografia, aqui ó, que é o 2 pontos. Então ele vai pegar a primeira posição, que eu já vou copiar os dois aqui para a gente entender melhor. Então eu copio aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa string aqui, olha só, a primeira posição, a segunda posição. Aqui é 9, aqui é 8. E o que vai acontecer? Então, ele pega aqui esses 2 pontos, então é o que ele copiou aqui na primeira posição, ó. É os 2 pontos, não é o 9, é os 2 pontos, porque ela está criptografada, é a criptografia aqui. Então, ele pega os 2 pontos, então ele é a primeira posição aqui, que é ele, igual. Aí ele vai procurar. Se lembra que aqui é 1? Então ele vai pegar lá no str1 e vai ver na primeira posição, que é o y, que aqui é o y, ó, estamos aqui na primeira posição. Se nós estamos na primeira posição do caractere, se lembra que ele pega a primeira posição, se é a segunda, é a segunda. Então aqui o y, olha só, pegou o 1 até o 1, então vai pegar a primeira posição do 1. Então o que ele está basicamente perguntando? Nós sabemos que esse copy aqui, dessa primeira posição, é esses 2 pontos. Então ele está verificando se o copy do 1 ao 1 aqui do str, se eles são iguais. Então vamos lá ver se é. Em qual primeira posição, que aqui o y é 1, qual é a primeira posição de qual str está esses 2 pontos. Então ele vai pegar, vamos subir lá para a gente ver, e a gente vai comparando aqui, ó. Então, essa primeira posição não é essa, não é. Então vamos indo mais para cá. Aonde é que é? Olha aqui, ó. É no 10. Então sabemos que ele é da posição 10. Então quando for no str10, ele vai encontrar. Então aqui, ó. É os 2 pontos. Quando for str e aqui for 10, porque ele vai incrementando aonde? Aqui embaixo, ó. 1 mais 1, ó, str recebe str mais 1. Se ele é 1, ele vai receber str mais 1, 1 mais 1, 2. Ele vai valer 2.
Então, quando ele chegar no 10 aqui, str10, no primeiro caractere, porque aqui é 1, ele vai encontrar que é igual. Então, ele vai entrar aqui, encontrou, e a nova senha, porque essa aqui é a nossa nova senha de descriptografia. E a nova senha aqui, ela começou vazia, ó. Ó, começou vazia. Então, vazio recebe vazio mais o quê? Ó, copy caractere permitido. Então, eu vou copiar lá do meu caractere permitido. Ó, a posição do VVSTR aqui, que é 1, porque Y é 1, até 1. Então, do 1 a 1 vai copiar aqui, ó, o caractere permitido, certo? E onde é que ele achou aqui? Quando chegar no 10, quando o VVSTR for igual a 10, porque ele vai... Se lembra que isso aqui é um laço, ó, while. Quando ele chegar aqui no 10, que ele fechar aqui, ó, STR, TR mais 1, 2, 3, 4. Quando chegar aqui, que for 10, na primeira posição, ele vai ver que é igual àquele ali. E aí que ele entra aqui, e esse aqui é 10. Então ele vai copiar do VV caractere permitido, do 10, o próximo caractere. E onde é que ele está aqui? Vamos ver aqui o permitido. É aqui, ó. Ó, se lembra? Esse aqui era o antigo que eu usava, dá um espaço. Então ele vai contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui. Então ele vai colocar, vai substituir essa nova senha, vai receber o quê? Agora ele vai receber o que está lá no caractere permitido, que é o 9. E agora o 2, ó. O 2 quem é? É a porcentagem. Então ele vai pegar aqui, ó. Y, agora ele é 2, porque ele chegou lá no final do begin end aqui. Vamos lá para o final. Ele chegou aqui para o final, aqui no end, era 1, agora voltou, é 2. O que acontece? Agora ele vai ler tudo de novo aqui, ó. STR é igual a 1. A STR é menor ou igual a 38? Sim, é menor ou igual a 38. Então ele vai entrar nesse laço aqui e ficar 38 vezes rodando, ou até ele encontrar, que aí ele sai do laço. Por que 38? Porque é o número de caracteres. Se ele não encontrar, caso não encontre, mas não tem por que não encontrar, porque está usando a mesma criptografia, mas se não encontrar, igual ele sai fora para não prender o programa, senão fica um laço infinito. Então aqui, ó, ele verifica de novo. Esse edit chave, não tem a chave? Não, não tem, tá vazio. Então o que ele vai fazer? A nossa senha aqui. O Y agora é 2. O que está na nossa segunda posição? Esse aqui. Então a porcentagem, aqui, ó, o STR é 1. Agora que o Y é 2, no STR1, no 2, é igual a esse aqui? Não sei, vamos lá procurar. Onde é que ele está? Ó, já sabemos que no 1 aqui, no 2 não é, porque é um V. Então qual é a segunda posição aqui do STR que ele está? Ó, porcentagem está no 9. Então quando chegar no 9 aqui, que ele chegar nessa parte aqui desse array, desse índice, o que vai acontecer? Ele vai encontrar. Então quando for aqui, a cada vez que ele passar por esse laço, mais 1, 2, 3, 4, quando chegar no 9, o que vai acontecer? Vamos ver aqui. Olha, ó. Quando chegar no 9, na segunda posição do 9, vai achar a porcentagem. Então sabemos que é o 9. Vamos voltar aqui. Ó, vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É o 8. Muito bem. Então sabemos agora que aqui, quando chegar no 9, quando for 9, a segunda posição, porque estamos falando de segunda posição, é 1. Na primeira posição, que é ele mesmo. O que vai fazer? Ele vai substituir isso aqui pelo 8. Por quê? Porque na décima, lá no décimo array, o que temos? A porcentagem. E aqui no caractere permitido, ele vai pegar o VVSTR, que é o quê? O 9. E na posição 9, quem temos? O 8. Vamos ver? Vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, posição 9. Então, quando for 9, ele vai fazer isso. Posição for 9, segundo caractere, achou a porcentagem. Então, o que ele vai fazer? No caractere permitido, no 9, temos o quê? O 8. Então, ele está substituindo. Assim ele vai fazendo, certo? Por isso que ele faz aquela descriptografia. Vamos apertar F9. E o que vai acontecer agora? Ó, deu um erro. Por que deu esse erro? Ó, vou comentar, porque eu estava escrevendo no código. E aquilo ali não faz sentido para o sistema. Então vamos colocar de novo. 98, criptografia, descriptografia. Aí descriptografou. Então, o que acontece na descriptografia? Vou voltar aqui um pouquinho. Ó, descript. Então, se o VV tipo descript, olha só. Ó, descriptografia. Então eu coloquei edit 2. Eu estou falando para ele, ó. Descriptografar. Ó, o que eu quero? Tipo, descript. Edit 2. Descript e o edit 2. Edit 2 é esse aqui, ó. Que tem a criptografia. Seguro Ctrl, aperto no mouse aqui. E o que vai acontecer? Entrei lá na minha função que me traz a senha. Então ele vai ver aqui, ó.
VV-tipo é crypt? Não, é descript. Aí ele entra e faz toda essa função. Muito bem, agora a gente tem que ver quando tem uma chave. Então essa chave, como eu disse para você, você pode colocar diversas tipos de chave, código, faça uma numeração, faça uma codificação. Dá para fazer muitas outras coisas. Dá para fazer essa, mais aquela que eu mostrei ali, sem chave, e unida mais a uma senha. Dá para fazer diversas criptografias. Mas já com essa criptografia, quem olhar isso aí vai ter um grande problema, em descriptografar. Certo? Então, o primeiro passo que a gente está conversando é a criptografia. A gente já aprendeu a fazer a criptografia, certo? Fez a criptografia. Ela tem que ser segura. De que maneira isso aqui tem que ser seguro? Isso aqui só você pode ter acesso, mas ninguém pode ter acesso sobre isso aqui. Ninguém mais. Porque quando alguém tiver acesso, ele vai conseguir descriptografar. Se você não precisar fazer a descriptografia dele, no caso da senha, que o sistema ele só vai bater com a criptografia e não vai bater com a descriptografia, para a parte da senha ele não vai precisar descriptografar, não use essa parte. Para a senha você não use a descriptografia, nunca, certo? E somente para dados. E isso aqui ele tem que estar 100% seguro. Esse código-fonte, quem pegar o código-fonte, com certeza aí vai ser... Ele vai ter que ler, interpretar, vai levar um tempo, mas ele vai descobrir como faz a descriptografia. Certo? Então tem vários modelos na internet muito bons, muito funcionais, mas nada se compara ao que você faz e tem domínio para fazer a alteração quando e onde quiser. Aí agora, o que a gente vai fazer? Trabalhar com essa parte da chave. Então aqui a gente olhou quando a chave é o quê? Vazia. Agora nós vamos para a parte do else, que o else é caso contrário, faça o que estiver entre begin e end. Ele vai executar tudo isso aqui. Tudo bem, então vamos para a primeira parte aqui que a gente estava, da criptografia. Então o que acontece? Quando tem a criptografia, eu fiz aqui a lógica que ele vai lendo, se é o primeiro caractere, ele pega o primeiro caractere da linha. Se for o segundo, ele pega o segundo, o terceiro, ele vai alternando aqui. Márcio, por que você falou antes ali que tinha que ter 38 e aqui 59? Então agora você vai entender essa parte do 59, que é o seguinte, eu usei a lógica da... Ele pega a parte do time, então 59 minutos. Então cada acesso, ou cada vez que alguém cadastrar, dificilmente vai ser no mesmo minuto, vai ser em minutos alternados. Então ele pega essa chave aí, ele considera isso como uma chave, um número que está em minutos. Então isso não tem como outra pessoa ver, isso vai ser um funcionamento interno do sistema e ninguém tem como ver. Mas o importante aqui é que você entenda que agora, nessa outra parte, agora quando a chave for, ela é diferente de vazia, ela vai estar preenchida, por exemplo, ela vai estar os minutos agora, 34. Então esse 34 aqui, ó, vai estar 34 aqui. Então é 34, é vazio? Não. Então ele vem para o else. Então como a gente só tem uma linha, não precisa usar begin end para uma linha, porque ele vai executar a primeira linha válida, que é essa aqui. Então o que ele vai fazer agora? Olha só, preste atenção. Então aqui temos o 98 de novo, tá? O início, vamos pegar só os dois primeiros. Então aqui 98, ele está lendo o primeiro. O primeiro é o 9, tá? Então aqui sabemos que é o 9. Então eu vou copiar somente o 9, por isso que é copy. E aqui eu quero saber a posição do 9 lá nos meus caracteres permitidos. Qual é a posição dele? Já sabemos que é o quê? 10. Então é a posição 10. Muito bem. Então agora o que ele vai fazer? Ele vai lá no nosso string, lá no nosso array, e vai pegar lá no índice lá o 10. E o 10, ele vai pegar o quê? O caractere que tiver na nossa chave. Então, nossa chave vai de 1 a 59, nesse exemplo aqui. E vai pegar, por exemplo, se ele pegou o 59, ele vai estar aqui 59 lá na chave e vai ler um caractere, que é só ele. Então vai ser o último caractere, que nesse caso aqui, se fosse, por exemplo, é o 10, né? Então vamos ler aqui no 10. Então ele pegaria com a chave o X. Se lembra lá que ele pegou os dois pontos? Com o 59, ele vai pegar aqui a última. 58, 57. Então, com 59. Então, se for 10 minutos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai pegar o E. Viu a diferença que dá? Então, ele já mudou. Então, perceba que isso muda de usuário para usuário a cada vez que alguém acessar. A cada vez que alguém fizer algum cadastro, ele vai se modificar conforme essa chave aí. E essa chave ela fica criptografada também no sistema. Certo? Então ele vai pegar um outro. Então vamos pegar, por exemplo, aqui, se fosse o 98. Então o 98, o 9 é o 10, o 8 é o 9. Então vamos pegar aqui, ó. Então aqui ele faria a mesma coisa, só que ele pegaria a chave que está lá. Por exemplo, se a gente está usando essa parte do 59, ele vai pegar lá na posição do nosso string 9. Cadê o nosso string 9 aqui?
E ele vai pegar, ele não vai pegar mais a segunda posição, que é a porcentagem. Agora ele vai pegar a última posição, que é o 59. Se fosse o 58, se fosse o 57, 56 seriam esses aqui. Entende? Então vamos ver. Então, simulando aqui, no 10 aqui seria o X e o Q. Ficaria X e Q. Vamos dar um F9 para ver se é isso aí mesmo. Então 98 ficaria o X e o Q. 98, criptografia, ó, pegou os dois pontos e a porcentagem. Mas se fosse o 59, vou clicar em criptografia, X e o Q, porque o X está na posição 59 e o Q está na posição 59. Então, olha como muda isso aí. Só que ninguém tem acesso a isso aqui, ninguém sabe como funciona. Você é que dita as regras. Então, para quem se achar nisso aqui, procurar vai ter muita dor de cabeça, porque não conhece o código-fonte. E o código-fonte que faz total diferença. Por isso que muitos quebradores de criptografia, eles ficam ali gerando por horas para descobrir uma criptografia de uma chave. E imagina se você muda essa chave a cada vez que se faz um acesso, ou a cada vez que um usuário faz um cadastro novo de senha. Por isso que de tempo em tempo é muito importante você trocar senha. Você troca a senha, pede para o usuário trocar senha, porque aí você muda a criptografia. Ou você muda a criptografia, ele vai acessar e não vai conseguir acessar com a sua senha, vai ligar, aí você diz para ele criar uma nova senha. Entende? Por causa da segurança, porque a criptografia mudou. Agora você imagina isso a nível de dados, quando muda a nível de dados também. Aí você dá muito mais segurança aos dados. Certo? Então aqui entendemos como funciona essa parte da criptografia com chave. Agora vamos ver a parte de descriptografia com a chave. Então 59 nos deu o quê? Nos deu o X e o Q. Então ele nos deu isso aí. Perfeito? Agora no final eu vou dar uma parte muito legal para a gente esconder os caracteres ali. Então a descriptografia. Então vamos perceber que aqui, ó, a nossa diferença está aqui, ó. Então, a chave está como vazia, agora eu coloquei 59. Então, ele vem para o else, begin-end, e o que ele vai fazer? Olha só, agora ele vai copiar a senha que está aqui do Y ao 1, que é só um que ele quer. Então, se lembre que aqui está descriptografando, então ele vai pegar o XQ, certo? Não desconsidere que é maiúsculo minúsculo, só para a gente fazer o exemplo aqui. Então, o que ele vai fazer? Ó, o Y é 1, então ele vai fazer o seguinte, ó. Eu vou comentar aqui, para não dar problema. Então ele vai pegar aqui. O que a gente está comparando primeiro? O Y é 1. Então ele é X. E o X é igual ao STR1, que está na posição da chave 59. Então ele vai lendo. Aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a posição da chave não vai mudar. Vai ser sempre fixa. Então ele vai sempre pegar na mesma coluna. Então aqui ele vai ficar comparando, ó. É do 1, do 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até achar o X. Achei o X, é na última posição. Então é na última posição do 10. E quem é o 10? Aí ele vai lá para os caracteres permitidos. Olha aqui, ó. O caractere permitido do 10. Quem é o caractere permitido do 10? Aí ele vai ler quem é o caractere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É o 9. Então ele vai nos trazer a nova senha, recebe nova senha, mais o quê? 9. O que vai acontecer? Não é esse aqui, né? É o de baixo aqui, porque ele entrou no else. Então ele vai trazer o que em 9. Agora, depois que ele leu essa parte aqui, que ele passar por todo entre esse begin e end daqui, o que vai acontecer? STR vai receber STR mais 1. E o que acontece agora? Ele saiu do laço ali, fez todo begin e end, o Y agora é 2. Agora que ele vai entrar aqui, porque está preenchida a chave, agora é 2. Então quem é o 2 na senha digitada criptografada? É o Q. E o Q, ele pergunta, o Q é igual ao que está na string 1, agora ela é 2, na 2, na minha chave 59. Então perceba aqui, ó. Aqui agora, o que ele vai fazer? Então aqui é 2, 3, 4, 5, ele vai ficar alterando cada vez por aqui, ó. Cada vez até achar. Então ele está procurando sempre o quê? Na posição 59, o caractere dele mesmo, a posição 1, que é ele. Então, aqui, o que ele vai fazer? Agora, estamos na posição Q, e ele pergunta, o Q é igual ao que está no 1 na coluna 59? Não, aí ele veio para o 2. É igual a 2? 2 tem o Q na 59, que aqui é 59? Não. Então ele está fazendo isso, ó, desde o primeiro ao último. Então, se lembra que estamos procurando agora o Q. Então, o Q
na posição 59. Esse? Não. Então ele vai indo, ó. Tá procurando 8, 9, que achou. Aí ele vai dizer que encontrou, por quê? Tem essa verificação de igual, então ele está procurando a minha senha, a segunda posição da minha senha, qual é que é? Que. Ele leu isso aqui, ele está lendo que é igual a que? Sim. Então encontrou, true. Então a nova senha, antes recebe a nova senha, que é o que? Que já estava lá, o X, mais o que ele encontrou. O caractere permitido lá na minha posição 9. Porque quando chegou 9 aqui, ele encontrou. Certo? Vamos ver então funcionando isso. Vamos clicar no F9. E aí aqui eu coloco o 59 que estava. E aqui era 98. A criptografia dele que era o XQ, descriptografia 98. Aí ele traz o 9 e o 8 para cá. Por quê? Então entendeu por que ele traz o 8? Porque aqui ele vai fazendo, ó. Agora vale 2, 3, 4, aqui é um incrementador. Então a cada vez que passa aqui ele vale 1 e ele procura lá no STR1, na posição 59, ele está dizendo aqui, ó, posição 59. O que? Não. Na 2, não. Na 3, não. Na 4, não. Quando chegou lá no 9, o que ele achou? Então você entendeu essa parte? Então aqui nesse laço aqui, esse STR vai incrementando, 1, 2, 3. Então ele pergunta, VV senha. A VV senha é o quê? Porque ele está na segunda posição agora, o Y é 2. Então, o que está digitado ali? O que foi da descriptografia? Da criptografia está XQ. O Q é a segunda posição. Então, aqui é a senha. Se ele é só XQ, no exemplo aqui, XQ posição 2, que o Y agora vale 2, que é a posição 2, é o Q. Então, agora ele vai ver que é igual ao STR1. Não. Quando chegar lá na posição 9, ele vai encontrar o caractere Q. Quando ele encontrou o caractere Q na posição 9, ele vai vir aqui, ó. Então ele vai ler na posição 9 do caractere permitido. Então ele vai ler aqui do caractere permitido 9, a posição 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 8. Então posição 9 é o 8. E aí ele vai colocar para cá o 8. Certo, pessoal? Aí o que acontece? Quando ele faz isso, essa nova senha, sempre quando termina, a nova senha está aqui. Né? Por exemplo, se é só o 98 ou o XQ, ele vai trazer aqui, ó, 98. Então, se eu quero criptografar 98, ele vai trazer XQ. Agora, se eu estou digitando XQ e a descriptografia, ele vai me trazer o 98. Vai ficar aqui, ó, na nova senha. E o result é a função. É a função desta função aqui. Isso aqui é uma função que estamos falando aqui, é uma função que gera. Então, em vez de você repetir isso aqui várias vezes, ter que fazer várias vezes isso aqui, você cria uma function, e essa function, o que ela faz? É uma função que vai nos trazer o quê? Um resultado, que nesse caso nós colocamos aqui o result, escrevemos sempre assim, result dessa função, o resultado dessa função vai receber a nova senha, sendo criptografia ou descriptografia. Por isso que aqui no F12, eu guardei, clico aqui dou dois cliques aqui no botão criptografia, e o que vai acontecer? O encrypt aqui, que é a nossa função, olha só, ele está trazendo um resultado para quê? Daqui do que é da nova senha, o result disso aqui, de um pedido de uma senha para criptografar. Aqui o outro botão 2 lá, ó. Aqui vai a criptografia, mas aqui é do edit 2, que está ali o meu criptografado, para o quê? Descriptografar para o edit 3. Então isso aqui é uma função que nos traz um resultado em string. Segura o Ctrl, aperta em cima da função, ó, o resultado dela vem aqui no final, que é uma string. Certo? Vamos dar um F9 agora. Então olha que interessante, tudo isso a gente faz, ó, Márcio 985, por exemplo. Criptografia, ó, eu trouxe isso. Descriptografia, Márcio 985. Então se eu colocar a posição 59, vai lá na posição 59. Ó, agora eu vou descriptografar. Viu como muda? Vou colocar 15. Criptografia, descriptografia. Agora você imagina, para cada usuário que fizer um cadastro, ele vai ganhar uma chave diferente. Ou no dia ele troca a chave. Ou, então você imagina quanto que você consegue dificultar na proteção dos dados. Porque quem for ler só vai ler isso aqui, não vai entender nada. Ó, vou gerar uma chave, 50, porque eu fiz baseado aqui no tempo. Criptografia e descriptografia. Agora, pessoal, para finalizar, eu quero mostrar para você aqui, ó, tem esse campo senha. Isso você precisa fazer nos seus softwares. Então aqui é um modelo pronto que você vai ter os fontes lá para baixar, para testar, para modificar.
E o que acontece? No seu projeto não vai ter, claro, tudo isso aqui, porque não é para ter, né? Só vai ter o campo senha para o usuário digitar. Então, como é que funciona isso? Nós vamos agora esconder esse nosso texto aqui, para ninguém ver. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, clica no Edit, e a gente vem aqui, ó, escreve o password char, os caracteres. E a gente tira o que está aqui e coloca asterisco, certo? Então vamos dar um F9. Então agora, sempre quando eu digitar, ó, digitei a mesma coisa, Márcio 985. Ninguém sabe o que foi digitado. Criptografia, ó, escrevi errado, mas vamos de novo. Márcio 985. Por isso que é bom a verificação da senha, dois campos escrito, né? Sem repetir senha. Criptografia, ó, descriptografia. Márcio 985. Ó, vou escrever outra coisa. Márcio Devitt Fone 99999. Criptografia disso, ó. Ninguém sabe o que está escrito aqui, ó. Só com isso aqui, ainda mais com isso aqui, agora ninguém sabe de nada mesmo. Descriptografia, Márcio Devitt Fone 9999. Olha só que interessante. Vamos mudar isso aí. Ó, 15. Criptografia, descriptografia. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo ele é essencial, ele é muito importante para você trabalhar com qualquer parte de senhas. Principalmente, basicamente, senhas. Então você usa esses fontes, vão estar lá no grupo, baixe ele, estude, modifique, faça de uma maneira muito mais segura. Trabalhe com ele. Esse é um modelo funcional já para você fazer a operação nele. Se você usar esse mesmo modelo, não use com essas chaves aqui. Pegue, troque, gere chaves aqui aleatórias, só gere aqui no Crypt, que aí você já vai conseguir usar isso no seu sistema e já vai ficar muito bem seguro. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Valeu!